bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Isaías. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Isaías 44. A paz, meu povo, bom dia! Vamos animar. Glória a Deus, hoje aqui amanheceu bem frio. Fui olhar ali pro sol, cadê o sol? O sol está um dia frio, bem cinzento, mas já já o sol sai. Bom dia, meu povo, Deus abençoe. Vamos lá? Vamos começar? Glória a Deus. Isaías 44. O Senhor é o único Deus. Mas agora escute Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, que eu escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua potestade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a relva, como salgueiros, como correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou o Senhor, por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus, quem assim como eu fez predições, desde que estabeleci mais antigo povo, que declare, que exponham diante de mim, que este anuncie as coisas futuras que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo, por acaso eu não revelei? Anunciarei a vocês muito tempo atrás. Anunciei a vocês há muito tempo atrás. Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não conheço outra rocha que eu conheça. Contra a idolatria. Todos os artífices de imagem e escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que nada vem, não entendem para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus e fundiria imagens de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficaram envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem. Se tiram pavor, de todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha em brasas. Vai moldando o ídolo com o martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem a fome e perde as forças e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com um lápis esboça uma imagem, alisa e complana, marca com o compasso e faz a escultura semelhante à beleza de um ser humano para ser colocada em um templo. O homem coloca para si cedros e ciprestes ou cavalo, fazendo escolhas entre as árvores dos bosques, as plantas dos pinheiros, a chuva o faz crescer. Tais árvores servem para os homens queimar como parte da sua madeira. Ele aquece também, assa pão, com outra parte faz um Deus, que se prostra diante dele. Esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela. Metade queima com fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz, já estou aquecido. É como é bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela. Prostra-se e dirige sua oração dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque os olhos deles são grudados, para que não vejam o coração deles, pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento, já não há compreensão a dizer.
Metade da madeira queimei sobre brasas e assei um pão e uma carne para comer. E será que daquilo restou que faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem apacenta cinzas, o seu coração esganado iludiu. De madeira não se pode livrar a tua alma, nem dizer, é uma mentira isso que eu tenho na minha mão. A promessa de livramento. Lembra-se dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é o meu servo. Eu formei, você é o meu servo, ó Israel. Não te esquecerei, não me esquecerei de vocês. Desfaça as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como nuvem. Volte para mim, porque eu remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultem as profundezas da terra. Cantem de alegria, vocês montes, vocês bosques e todas as árvores, porque o Senhor remiu Jacó e glorificou em Israel. Assim o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas sozinho. Estendi os céus, sozinho, espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformo o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. Quando as suas ruínas eu levantarei, digo às profundezas do mar, segue. Eu secarei os rios. Digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também a Jerusalém, será edificada no seu templo, os seus alicerces serão lançados. Esse texto de hoje é uma denúncia, e continua fazendo uma denúncia severa contra a idolatria. E eu acho interessante que ele fala o seguinte: vocês vão lá, vocês fazem imagens de escultura, que elas não são nada, elas não veem, elas não escutam, elas não se mexem, e ali vocês fazem pedidos a elas. Depois tem as árvores. Aí com a metade da árvore vocês fazem panelas, bacias, vocês fazem travessas, né? Travessas para vocês assarem e cozerem pães e carnes. Com a metade da madeira vocês assam as carnes, com as outras metades vocês fazem deuses. Como assim? Como? E eu acho interessante que a Bíblia vem trazendo esse alerta o tempo todo. Eu abri Gênesis. Depois de Gênesis 3 começou. E a gente vai lendo, e a gente já está há 2 anos e meio lendo. 2020, 2021, 2022. No meio, 2 anos e meio. No meio do ano agora faz 3 anos que a gente lê a Bíblia. Todos os dias praticamente. E quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, e o Senhor vem alertando a mesma coisa. Nós, seres humanos, somos idólatras. Eu quero retomar um ensino que eu já ofereci há um tempo atrás, e ele é muito interessante. Tipos de idolatria. Primeiro tipo de idolatria, contra falsos deuses. Deuses feitos por mãos humanas. Segundo tipo de idolatria, contra coisas. Pessoas idolatram dinheiro. O mamon é o príncipe deste século. Tem gente que idolatra bens, tem gente que idolatra sofá. Eu fico impressionada com quem idolatra utensílios. Eu conheço pessoas que idolatram utensílios domésticos. Casa, carro, o que ela tem, o orgulho dela. Ela é aquilo que ela tem, o melhor carro, o melhor celular, a melhor casa, tudo melhor é daquela pessoa. Então existem pessoas que idolatram bens. E o terceiro tipo de idolatria é uma idolatria a despeito de pessoas. Essa idolatria, ela é tão pesada que nenhuma outra pessoa percebe, mas essa, de um modo geral, ela faz de uma pessoa o seu Deus. Tem muita mulher idolatrando o marido.
Tem muito marido idolatrando a mulher, porque aquilo ali é o que ele pode ver, ele pode tocar. Mas esse é um alerta contra a idolatria. E quando o Senhor fala, olha, deixa eu te falar, eu fiz sozinho tudo isso. As pessoas estão acostumadas a viver sem Deus. E, Poliana, como que a gente consegue se acostumar tanto a viver longe da presença de Deus? Porque o mundo jaz o maligno. Então é muito mais fácil estar em contato com as coisas terrenas. É muito mais fácil, a verdade é essa, estar em contato com aquilo que os olhos veem, com aquilo que os olhos podem tocar, nem que seja o próximo ser humano. É muito interessante. Eu estava conversando com a minha avó na hora do almoço e ela estava numa novela bíblica. Ela disse que o nome da novela é Jesus. Gente, ela vai ver a novela porque a novela... Jesus Cristo. A novela, ela traz, né, é baseado em... Só que a novela traz algumas nuances, traz algumas coisas diferentes, né? Ela traz ali uma história. E ali ela fica cheia de dúvidas. E chegou um dia, ela foi falar sobre o acesso a Deus. Eu achei interessante a dúvida dela. Ela falou assim, olha, como se dá o acesso e se dava a Deus? Falei, era através do sacerdócio. Havia sacrifício queimado no altar. Eu vi isso na novela. Eu falei, pois é. Aí agora, quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Porque de baixo a alto, qualquer ser humano podia querer rasgar. Quando o véu ele é rasgado, nos deu acesso direto. Nós não precisamos de ninguém pleiteando por nós as nossas guerras, a não ser o Cristo vivo, que desceu do céu. Então, quando o Senhor nos dá acesso, Ele nos dá acesso. Só que as pessoas estão tão acostumadas a viver longe de Deus que elas não fazem ideia de como é viver perto de Deus. Eu vou conjecturar aqui com vocês. Você sabe quando você está perto de alguém, né? Aqui em casa, vamos supor que as crianças estejam aqui, elas estão perto de mim. Mas agora elas estão longe, elas estão na casa delas, dos meus sobrinhos. Então elas não estão perto. Mas daqui a pouquinho, mais tarde, eles chegam. Então eles ficam perto. Então eles têm acesso direto a mim, aqui, a minha pessoa. Quando eles estão na casa deles, não. Então é como se Deus estivesse sempre no mesmo lugar. E a gente vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Não está sempre perto. Não está sempre do lado. A questão é que Deus habita em um lugar físico. Como assim, Poliana? E esse lugar tem um nome. E o nome dele é santidade. Não adianta. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não adianta você tentar ver a Deus do seu jeito, da sua maneira, Não adianta. Eu só vou conseguir ver a Deus se eu estiver habitando no mesmo lugar físico que Ele. As crianças podem até me ligar, mas me ver, me tocar, me dar um abraço, brincar, só se eles estiverem aonde eu estou. É ou não é? Como a gente quer estar longe de Deus, como a gente não quer estar no mesmo lugar físico que Deus e quer Deus. Eu não entendo. Não tem como. Vamos lá. Poliana, você disse que Deus habita num lugar físico, disse. E que todos têm acesso a esse lugar físico. Sim. Onde ele está escrito na Bíblia? Hebreus 12, 14. No que depender de você, tenha paz com todos e seja santo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, sem as crianças virem para cá, elas não vão me ver. Entende? Sem eu estar em santidade, eu não vou ver ao Senhor. A verdade é essa. Então fica muito mais fácil eu me enganar. É muito mais fácil eu me iludir. É muito mais fácil eu mentir para mim mesma. Eu contar historinhas. Nós amamos contar historinhas para nós mesmas. Amamos. Mas deixa eu te contar. Não adianta. Deus habita em um lugar físico chamado santidade. E sem santidade,
ninguém verá o Senhor. Você pode fazer imagens. Você pode fazer imagens de escultura, imagens de madeira. Você pode se ajoelhar diante dessas imagens. Não fui eu que falei isso, foi Isaías 44. Você pode idolatrar suas coisas, você pode se sentir seguro, porque você tem coisas, tem bens, tem, sei lá, um plano de saúde, né? Você ficar doente, você vai para o hospital. Você tem dinheiro para você comprar seu remédio. Você pode se sentir seguro com o status que a tua vida te proporciona. Você pode idolatrar pessoas, mas o Deus mesmo, a resposta do Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, não. Apenas se estivermos no mesmo lugar físico que Ele. Tem um convite do Espírito Santo nessa manhã. O Espírito Santo te chama à santidade. Eu quero que você me responda, me escreve aqui no chat se você aceita ou se você não aceita o convite de Deus. Se você aceitar, escreve para mim, eu aceito. Deus habita em um lugar físico, querido, e Ele quer o teu coração. Ele te convida à santidade. A santidade, ela está atrelada à pureza. Sem santidade e sem a pureza, é impossível ver a Deus. Eu quero saber quem aceita o convite de Deus essa manhã. O convite à santidade, o convite à pureza, o convite a você viver a vida de uma outra forma. Diz ao Senhor, Senhor, eu aceito esse convite. Eu quero viver a santidade, eu quero viver a pureza. Primeira coisa que eu preciso de fazer é limpar os meus olhos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Cuidado com o que você tem visto. Limpa teu guarda-roupa. Limpa a quantidade de pessoas que você segue no Instagram. Como você quer ter pureza, meu filho, seguindo 3.000 pessoas? Isso não existe. Deixe pessoas que te edificam. Cuidado com o que você vê na televisão. Cuidado com o que você vê no celular. Cuidado com as rodas que você se assenta. Cuidado com as conversas que você permite que as pessoas tenham ao seu lado. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem pureza, é impossível chegar no Santo dos Santos. Você já se experimentou ficar pertinho de Deus? Ai, Poliana, não. Deus, Ele te fez para ter um relacionamento pessoal. Quantas pessoas estão dizendo que aceitam o convite de Deus? Nessa manhã, há um convite à pureza, há um convite à santidade. Se conecte com quem te conecta com Deus. Se conecte com quem tem uma vida com Deus e quer que você também tenha essa vida com Deus. Se conecte a essas pessoas. Sabe por quê? Porque conectando as pessoas certas, elas vão te ajudar a limpar os seus olhos. Cuidado como você se apresenta no mundo. Como é que tem sido suas orações? Você tem orado? Você tem se conectado com a palavra? É ela que vai ser o seu alicerce e a sua direção para a vida eterna. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nos leve ao Santo dos Santos, onde possamos recobrar a Tua presença. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade, nos leve a águas de descanso, onde possamos escutar, viver e experimentar da presença de Deus. Senhor, nos direciona, nos condiciona a pessoas de Deus, a lugares de Deus, a lugares em que Deus habitaria. Senhor, retira de nós toda essa carnalidade, esse mundo caído. Espírito Santo, nós queremos a Tua presença. Hoje o nosso pedido é a Ti mesmo. Hoje o nosso pedido é a presença do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é enorme. Nos leve, Senhor, para junto de Ti, em nome de Jesus. Amém. No Antigo Testamento, quem dava direção para o povo era Deus Pai. No Novo Testamento, quem oferecia a direção ao povo era Deus Filho, Jesus. João 16 diz que Jesus falando, eu vou. Mas há de vir depois de mim, se eu não for, ele não vem. E o nome dele é Consolador.
Ele quem vai indicar o caminho. Ele é o responsável pelo estabelecimento da igreja de Cristo na terra. A obra do Espírito Santo é enorme. Onde Deus está, onde o Espírito Santo está. E o Espírito, ele é santo. Entenderam? Onde Deus está, apoie. Onde o Espírito Santo está. E o Espírito é santo. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Eu queria saber se o teu espírito é o santo ou o caído. Misericórdia, nem responde. Vai aqui, né? Deixa eu te contar um negócio. Aprenda a amar a presença do Espírito Santo. É ela que vai te levar a um outro nível de entendimento com o Pai. Jesus, ele veio para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Essa vida de escassez que a gente tem levado, não é isso que Deus tem para você e para mim. O Senhor quer nos levar a águas de descanso. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Vai para o lugar onde Jesus está. Da mesma forma que as crianças, para elas me verem, elas têm que vir aqui, ou eu ir lá, né? Onde elas moram. Vai no lugar onde Deus está. Ele todos os dias. Ele vai para o jardim para te encontrar. O jardim do paraíso, o jardim da santidade. Esperando para se relacionar diretamente com você e comigo também. É nesse jardim em que seremos transformados para a glória de Deus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar esse devocional que é meu, que é seu. Mas ele principalmente de Jesus. É para ele toda a honra, glória, louvor e adoração. Um beijo, meu povo. Um dia abençoado. Que você possa sentir e experimentar da presença de Deus. Que hoje você se locomova até o lugar santo. E você se encontra com Deus nessa manhã, à tarde, à noite, em sonhos, acordado. Porque a gente tem que se encontrar com Deus todas as horas. Deus abençoe, gente. Até amanhã.